Olá, bem-vindos ao Júris 360 Lab. Que bom ter a sua companhia para mais essa análise. Olá. Hoje a gente mergulha em decisões bem recentes e, assim, de muito impacto do STF. Direto do informativo 1143. Isso aí. É sempre fundamental ficar de olho no Supremo, né? Com certeza. A ideia aqui é pegar o essencial mesmo de forma direta. E neste primeiro bloco, a gente separou 3 temas, olha. O porte de maconha para uso pessoal, lá no RE 635659. O famoso tema 506. Esse mesmo. Depois, capitalização de juros na ADI 2316. E, para fechar, o papel das escolas contra a discriminação, que está na ADI 5668. Vamos lá! Vamos sim. Acompanhar a jurisprudência do STF é crucial para entender como o direito brasileiro se movimenta, né? Afeta tudo. Exato. Bom, começando pelo RE 635659, o da cannabis para consumo próprio, esse deu o que falar, hein? Tema 506 da repercussão geral. O que mudou na prática? Olha, a grande mudança, assim, é que adquirir, guardar, transportar cannabis sativa para o próprio consumo deixou de ser crime. Acabou a infração penal para essa conduta específica. Ah, então não é mais crime. Mas Liberou geral. não é bem isso. É importante entender. A conduta continua sendo ilícita, só que fora da esfera penal. Entendi. É o que a gente chama de ilicitude extrapenal. Administrativa, cível. Entendi. Então não vai preso por isso, não gera antecedente criminal? Exato, mas ainda pode ter consequência. As sanções não penais da lei de drogas foram mantidas. A advertência sobre os efeitos e a medida educativa de comparecer a programa ou curso. Certo. E como fica aquela linha tênue entre usuário e traficante? Que sempre foi uma questão complicada. Pois é. Aí o STF trouxe um critério quantitativo para ajudar, uma presunção. Até 40 gramas de cannabis ou 6 plantas fêmeas, a princípio, presume-se que é para uso pessoal. Presume-se, quer dizer que não é absoluto. Justamente. É uma presunção relativa. Se a polícia encontrar, sei lá, balança de precisão, muito dinheiro, a forma como a droga está embalada, mesmo abaixo dos 40 gramas, pode sim prender por tráfico, justificando bem. E o juiz decide na audiência de custódia. Isso. E o contrário também vale. Mesmo acima do limite, o juiz pode analisar o caso concreto e concluir que era para uso pessoal. O processo ocorre nos juizados especiais criminais, mas sem gerar reincidência, sem efeitos penais. E o foco muda, né? Muda. A ideia é encaminhar para tratamento de saúde, para os CAPS-AD, por exemplo. O CNJ foi instado a criar protocolos para isso. E, muito importante, essa decisão vale especificamente para a cannabis sativa. Nenhuma outra droga entra aqui. Tá claro. Uma mudança de paradigma mesmo, tirando do penal e levando mais para a saúde. Ok, vamos virar a página. ADI 2316, sobre capitalização de juros. Tema econômico, afeta bancos, consumidores. Sim, essa decisão mexe com o sistema financeiro. O STF basicamente validou a constitucionalidade de uma norma lá de 2001, uma medida provisória, a 217036. Aquela que permite aos bancos cobrar juros sobre juros em menos de um ano. Exatamente, a capitalização mensal, por exemplo, tão comum nos contratos bancários. O STF disse que é constitucional, sim, que as instituições do sistema financeiro podem fazer isso. E a discussão sobre precisar ou não de lei complementar, como ficou? Então, o Supremo reafirmou um entendimento anterior, o artigo 192 da Constituição, que fala de lei complementar para o sistema financeiro, se refere à estrutura do sistema, sabe? Organização, garantias, não a todas as operações. Ah, entendi. Então a regra sobre como os juros são cobrados pode vir por lei ordinária ou até MP, como foi o caso. Segurança jurídica para as práticas do mercado, embora, claro, a discussão sobre o custo para o consumidor continue em outras frentes, tipo no direito do consumidor. Faz sentido. Consolida uma regra importante. Bom, e para fechar este bloco, a ADI 5668. Essa nos leva para a educação, direitos fundamentais, um tema bem sensível, né? Ligado ao Plano Nacional de Educação. Muito sensível e muito relevante. O STS analisou um artigo da Lei do PNE, a Lei 13.005 de 2014, e deu o que a gente chama de interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme. O que isso significa na prática? Significa que o tribunal reconheceu de forma bem explícita
que todas as escolas, sejam públicas ou privadas, têm a obrigação, o dever mesmo, de ativamente combater qualquer tipo de discriminação ou violência por causa de gênero, identidade de gênero ou orientação sexual. Então não é só não discriminar, é agir para impedir que aconteça, tipo combater o bullying. Exatamente. O combate ao bullying machista, ao bullying homotransfóbico, tudo isso está incluído nessa obrigação. O STF se baseou no dever do Estado de promover a dignidade humana, a igualdade, princípios básicos da Constituição, né? Claro. E reforçou que a proteção contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é um direito fundamental. A clareza na lei sobre esse dever é vista como essencial para enfrentar a violência, especialmente no ambiente escolar, que infelizmente ainda é muito presente no Brasil. Citaram até outras decisões importantes, como a da união homoafetiva e a da criminalização da homofobia. Entendido. Então, fazendo um resumo rápido do que a gente viu. Descriminalização do porte de cannabis para uso, com foco em saúde e educação, não mais no crime. Validação da capitalização mensal de juros pelos bancos e o reforço do dever das escolas de proteger ativamente contra a discriminação de gênero e orientação sexual. Decisões bem fortes. Exato. E fica talvez uma reflexão interessante, né? A gente vê o STF atuando em direções que parecem distintas, mas talvez complementares. Numa ponta, com a cannabis, parece buscar uma menor intervenção penal do Estado na esfera individual. Sim. Na outra, a educação reforça um papel ativo do Estado, através da escola, para construir uma sociedade mais igualitária, combatendo discriminações que são estruturais. Fica a questão. Como a gente equilibra essa proteção da autonomia individual com a necessidade de ações afirmativas, de intervenções para combater a discriminação sistêmica? Excelente ponto para a gente pensar. Realmente, um equilíbrio complexo. Bom, agradecemos demais a atenção de todos nessa análise. Continue aqui com a gente no Júris 360 Lab. Até a próxima. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Estamos de volta para mais um bloco, continuando nossa análise do informativo 1143 do STF. Hoje a gente mergulha em 3 temas bem importantes. Sabe, o STF definindo alguns limites. Primeiro, a organização interna lá do Ministério Público de São Paulo, a escolha do Procurador-Geral de Justiça, e isso nas ADI 6.551 e 7.233. Depois, os limites do poder de investigação do próprio MP na ADI 5.793. E, por fim, até onde um município pode ir ao legislar sobre educação, especialmente em temas sensíveis, com a ADPF 462. Vamos focar um pouquinho mais nessa primeira discussão, a de São Paulo, tá? Ok, vamos desempacotar isso. Então, o centro da polêmica em São Paulo é uma lei estadual, né? Ela diz que só procuradores de justiça que já estão assim no topo da carreira podem entrar na lista tríplice para o procurador-geral e os promotores ficam de fora dessa chance de candidatura, apesar de votarem. Aí surgiu a dúvida. Essa restrição é justa ou ofere o princípio da igualdade? Pois é, e o STF, olha, decidiu que a norma é constitucional. O interessante aqui é o raciocínio deles, né? Consideraram que a restrição é razoável. É um critério que, valoriza a experiência de quem já está no segundo grau da carreira para liderar a instituição. Não viram nisso uma violação direta da igualdade. Imagino que essa validação gere discussões internas, né? Sobre as chances de subir na carreira, mesmo com essa justificativa da experiência. Ah, sem dúvida. É um ponto delicado lá dentro. Mas o STF, ele fundamentou bem. Citou outras decisões, ADI 5.704 e 5.171, para dizer que não feria a isonomia. E ressaltou a autonomia do Estado para organizar seu MP, né? Isso está na Lei Orgânica Nacional do MP e na própria Constituição. E como você disse, o fato dos promotores votarem pesou. O tribunal também afastou aquela ideia de uma simetria obrigatória com a estrutura federal e disse que não viu ali uma discriminação indireta de gênero que precisasse de intervenção judicial. Respeitaram a separação de poderes. Entendi. Então, o STF meio que calibrou ali a autonomia do Estado e o valor da experiência, mesmo que restringe um pouco o acesso ao cargo máximo. Um equilíbrio. Delicado. E falando em limites, né? Outra decisão-chave desse informativo foi justamente sobre até onde vai o poder do MP na área criminal. A ADI 5.793,
que olhou para aquela resolução 181 de 2017 do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Ela tratava do procedimento investigatório criminal, o PIC. O que o STF disse sobre o alcance desse poder do MP? Olha, nesse caso, o STF teve que, digamos, aparar algumas arestas. Declarou uns trechos da resolução inconstitucionais e deu interpretação conforme para outros. O ponto nevrálgico foi o seguinte: o CNMP, ao editar essa resolução, acabou indo além do seu poder de regulamentar e entrou na área de processo penal, que é competência da União, né? Está lá no artigo 22 da Constituição. Basicamente, o STF reafirmou o que já vinha dizendo. Sim, o MP pode requisitar diligências, pode instaurar o seu próprio PIC, a Constituição permite isso. Mas, atenção, isso não é a mesma coisa que presidir o inquérito policial. Isso continua sendo tarefa da polícia. O PIC não é, assim, um caminho sem regra, sabe? Ele tem que seguir garantias legais parecidas com as do inquérito. Por isso que expressões como sumário ou desburocratizado que estavam na resolução foram consideradas problemáticas. Poderiam dar a ideia de uma investigação sem as devidas garantias. Entendi. Mas, e na prática, como ficam as coisas? Com o PIC do MP e o inquérito da polícia existindo ao mesmo tempo. Exato. Eles coexistem, mas cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Inquérito é com a polícia. PIC é com o MP. O STF buscou garantir que o PIC não virasse uma investigação totalmente à parte das regras processuais. Inclusive, eles modularam os efeitos. A decisão não anula o que já passou, mas deu 60 dias para os PICs que estavam em andamento se adequarem, serem registrados e seguirem os prazos legais. Até para prorrogar precisa de autorização judicial agora. Claro, faz sentido. A decisão reforça essa divisão de tarefas na investigação, né? Garantindo o poder do MP, mas também o papel da polícia e os direitos de quem é investigado. Uma delimitação bem importante mesmo. E essa coisa de definir limites pelo STF foi além da esfera criminal ou administrativa, chegando na educação e nos direitos fundamentais. Foi por causa da DPF 462, lá de Blumenau, Santa Catarina. Lá, uma lei municipal proibiu usar termos como identidade de gênero e orientação de gênero no plano de educação da cidade. O STF concordou com essa proibição. Não, de jeito nenhum. A decisão foi bem clara. Declarou a lei inconstitucional. E isso, claro, traz à tona aquela discussão importante. Até onde vai a competência do município para legislar sobre educação? E como isso se choca ou não com direitos fundamentais? Os argumentos do STF foram fortes. Primeiro, o óbvio. O município invadiu a competência da União para definir as diretrizes da educação nacional. O município não pode criar regra geral de currículo que vá contra a norma nacional. Simples assim. E mais, a proibição foi vista como um ataque direto à dignidade da pessoa humana e à igualdade, que, segundo o STF já disse várias vezes, protege sim identidade de gênero e orientação sexual. E tem outro ponto. O tribunal entendeu que proibir esse debate na escola, isso viola a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender e vai contra o objetivo de formar uma sociedade mais livre e solidária. Já tinha várias decisões nessa linha, a DPFs 457, 526. Uma posição bem firme sobre o papel da escola, né? De não se omitir nesses debates sobre diversidade, sobre combate à discriminação. O STF deixou claro que a escola é, sim, um espaço para isso. Então, recapitulando rapidinho, neste bloco, a gente viu o STF atuando quase como um árbitro de limites, né? Na estrutura do MP de São Paulo, validando a experiência como critério, nos limites da investigação do próprio MP na esfera criminal, e na proteção do debate sobre diversidade nas escolas, barrando restrições municipais. Essas decisões, cada uma na sua área, levantam uma questão interessante para a gente pensar. Como o STF vai continuar equilibrando essa busca por uma certa uniformidade nacional com as autonomias locais e das instituições? Uma tensão que certamente vai continuar. Nos veremos no próximo bloco. Esperamos que essa análise tenha sido útil. Se curtiu essa conversa, não esquece de seguir a gente e deixar seu like. Olá, voltamos aqui para continuar nossa análise do material sobre o informativo 1143 do STF. Hoje a gente vai mergulhar nas últimas 4 decisões do plenário que separamos. Isso aí. A ideia é destrinchar mesmo o essencial, né? Exato. Pegar o que realmente importa nesses julgados. E olha, os temas são bem variados hoje. A gente vai falar de remuneração de servidor lá no Sul,
contratação na saúde em Mato Grosso. Tem também uma questão sobre publicidade de atos de sociedades anônimas. E, para fechar, um ponto bem interessante sobre execução de multa de Tribunal de Contas. Essa última parece que merece uma atenção especial, né? Com certeza. Vamos detalhar mais. Bom, então vamos começar pela ADI 5562, do Rio Grande do Sul. O centro da discussão ali foram umas leis estaduais que deram uma recomposição salarial, né, linear, para servidores de vários poderes. Exato. E incluía aposentados pensionistas. A justificativa era cobrir perda inflacionária. E qual foi a decisão do STF? Então, o STF derrubou. Considerou inconstitucional por vício de iniciativa. Ah, a velha questão de quem pode propor a lei. Justamente. O ponto-chave foi diferenciar revisão geral anual de reajuste. Revisão geral, que só repõe inflação, está lá na Constituição, artigo 37, inciso X, é iniciativa privativa do chefe do executivo. Certo. Já o reajuste, que pode ser um aumento real ou setorial, cada poder pode propor o seu. Como essas leis gaúchas deram um índice único para todo mundo, 8,13%, claramente para cobrir a inflação de um período específico. Entendi. Caracterizou revisão geral. Exato. Então a proposta tinha que ter vindo do governador, não dos outros poderes. E os efeitos dessa decisão? Como ficam os pagamentos? Ah, importante isso. O STF modulou os efeitos para serem ex nunc, ou seja, valem daqui para frente. O que já foi pago, está pago. Ufa! Menos mal para os servidores e para a administração, né? Imagino ter que devolver tudo. Pois é. Evita um problemão. Esses valores pagos vão sendo absorvidos por aumentos futuros, essa foi a ideia. Faz sentido. Bom, seguindo. A ADI 7.497 de Mato Grosso. Aqui a disputa de competência foi na saúde, né? Isso. Tinham normas lá na Constituição Estadual e numa lei complementar que meio que tiravam do governador a palavra final sobre contratar ou conveniar serviços privados de saúde. E passavam essa decisão para quem? Para os conselhos de saúde. Interessante. E o STF? Considerou inconstitucional também. O argumento foi violação da separação dos poderes. Ah, de novo a separação dos poderes. Sim, o plenário entendeu que isso limitava demais a prerrogativa do governador de comandar a administração, de tocar as políticas de saúde, sabe? Invadia uma área que é do executivo. É, dá para imaginar que engessa um pouco a gestão, né? Principalmente numa área como a saúde, que às vezes exige agilidade. Exatamente. Dificulta a implementação das políticas públicas definidas pelo governo eleito. Certo. Agora, mudando de assunto, vamos para a área empresarial com a ADI 7.194. Essa questionou uma lei federal, a 13.818 de 2019. Ah, sim. Aquela que mudou as regras de publicação dos atos das SAs, as Sociedades Anônimas. Isso, dispensou a publicação no Diário Oficial, né? Exato. E o STF validou essa mudança. Considerou constitucional. E qual foi a lógica? Não, fere o princípio da publicidade. Então, o argumento foi que a lei não acabou com a publicidade, só modernizou a forma. Ainda exige publicação em jornal de grande circulação, mas não era só um resumo do jornal? Sim, um resumo do físico, mas a íntegra tem que estar disponível online, no site do próprio jornal e com certificação digital ICP Brasil para garantir a autenticidade. Ah, entendi. A Corte viu isso como uma forma de reduzir custos para as empresas e, na verdade, até ampliar o alcance da informação usando a internet. Não viram violação à publicidade, nem ao interesse público ou à segurança jurídica. E o tempo que a lei levou para entrar em vigor, a vacatio legis, ajudou? Ajudou, sim. Foi uma vacatio legis longa. Deu tempo para o mercado se adaptar. Isso pesou a favor da constitucionalidade também. Parece razoável, essa modernização. Sim, alinha com a digitalização de muitos processos. Bom, chegamos então na ADPF 1011 de Pernambuco. Essa você disse que merecia um aprofundamento. É sobre quem pode executar as multas do Tribunal de Contas do Estado, né? Exatamente. E aqui o STF deu uma refinada importante, sabe? Ele consolidou e adicionou um ponto crucial ao que já estava no tema 642 da repercussão geral. Certo. E qual é o ponto central? O ponto central é a natureza da multa aplicada pelo TCE a um agente público municipal. Dependendo da natureza, a legitimidade para cobrar
muda. Como assim, natureza da multa? Olha só, se a multa aplicada pelo TCE tem caráter de ressarcimento, ou seja, o objetivo é fazer o agente devolver dinheiro para o município por causa de um dano comprovado, Tipo uma imputação de débito ou uma multa proporcional ao prejuízo causado? isso. Nesse caso, quem tem que entrar na justiça para executar essa multa é o próprio município que foi prejudicado. Afinal, o dinheiro é dele, né? Faz todo sentido. O dinheiro volta para quem perdeu. E qual a novidade que o STF trouxe? A novidade, o refinamento, está na outra situação, a chamada multa simples ou multa-sanção, aquela que o TCE aplica não porque houve um dano direto aos cofres municipais, mas por outras irregularidades. Que tipo de irregularidades? Tipo descumprimento de normas de finanças públicas, desobediência a alguma determinação do próprio TCE, falta de colaboração com o controle externo, coisas assim. Uma sanção pelo descumprimento de deveres. Entendi. Uma multa mais punitiva pelo comportamento do gestor do que para repor um dano específico ao caixa do município. Exatamente. Nesse caso, como essa multa deriva diretamente do poder sancionador do Tribunal de Contas Estadual, o STF definiu que a legitimidade para executar essa cobrança é do Estado-membro ao qual o TCE pertence. Ah, então não é o município que cobra essa multa simples. Não, é o Estado, porque a multa decorre da função de controle e sanção do órgão estadual, o TCE. Nossa, que distinção importante. Então, para recapitular, multa para ressarcir o município por dano, o município cobra. Multa por infração a regras, tipo uma sanção do TCE, o Estado cobra. É isso? Perfeito. É exatamente essa distinção-chave que o STF fez, complementando o tema 642. A origem e a finalidade da multa definem quem vai cobrar. E isso vale para processos que já acabaram? Não. O STF também cuidou disso. A decisão não afeta a coisa julgada. Só vale para situações a partir da publicação da ata do julgamento. Entendi. Muito interessante como essas decisões vão, assim, desde a estrutura dos estados, passam pela saúde, pelo direito empresarial e chegam até esse detalhe do controle externo nos municípios. Pois é. O que a gente percebe é o STF atuando bastante para delimitar competências, né? Entre os entes da federação, entre os poderes, buscando um equilíbrio à luz da Constituição. Sim. É uma constante busca por esse equilíbrio federativo e funcional. E fica aquela reflexão, né? Até que ponto essa definição tão detalhada pelo judiciário sobre as regras do jogo, digamos assim, ajuda na segurança jurídica ou, por outro lado, talvez possa engessar um pouco a capacidade de cada ente encontrar soluções mais locais, mais ágeis para os seus problemas. Excelente ponto para a gente pensar. Uma questão que não tem resposta fácil, com certeza. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre o material do Informativo 1143 tenha sido útil e esclarecedora. Tomara que sim. Agradecemos a quem nos acompanhou aqui no Juras 360 Lab. Não deixem de se inscrever no canal e curtir o vídeo para receberem as nossas próximas análises. Até a próxima!